A página aberta pelo vento estava no meio desse livro. O texto que Li Hengyuan viu foi: existem pessoas estranhas no mundo que parecem não ter pulso e têm condições que não poderiam ser diagnosticadas com as habilidades médicas comuns. Somente com a habilidade de pulso Xuan-Su, seus pulsos serão perceptíveis e, portanto, poderão ser feitos diagnósticos. Sem pulso e condições que não poderiam ser diagnosticadas com habilidades médicas comuns, esta era uma descrição precisa de Qingyinzeng. Chocado com o texto do livro de medicina, Li Hengyuan o pegou com entusiasmo, como se ele tivesse apenas um tesouro inestimável, e fixou seu olhar entusiasmado na página. Antes disso, Li Hengyuan não se importava muito com este livro de medicina. Não que ele desprezasse o livro de medicina dessa época, mas que ele pensava que ele era apenas um truque de fraudes quando Lien Yushu mencionou que registrava a habilidade da ressurreição e o método da imortalidade. No momento, no entanto, quando Li Hengyuan pegou o livro de medicina e começou a ler desde o início, ele queria se dar um tapa por ignorar esse livro antes. E isso foi uma blasfêmia. Ele blasfemara um livro de medicina que poderia ser considerado uma obra-prima maravilhosa em qualquer época. Este livro era muito antigo e sua capa e primeiras páginas estavam rasgadas a tal ponto que sua aparência original estava além do reconhecimento. Não havia como dizer o nome do livro, mas as páginas do corpo principal estavam intactas. Li Hengyuan leu o livro linha por linha. Quanto mais ele lia, mais incrível e precioso ele achava o livro. Era como uma pérola inestimável enterrada no oceano, e o que descrevia era um mundo médico sobre o qual Li Hengyuan nunca tinha ouvido falar antes. Pode não ser exato colocar dessa maneira. Deve-se dizer que era uma habilidade médica mais misteriosa e avançada, que evoluiu da medicina tradicional chinesa, com a qual Li Hengyuan estava familiarizado e bem compreendido. No livro, essa habilidade médica foi nomeada como Shouan-Su. O livro era geralmente dividido em duas partes. A primeira era sobre autocultivo e a segunda era sobre o tratamento de pacientes. O autocultivo era cultivar um corpo forte e saudável, bem como a virtude de salvar vidas. Para entender a habilidade médica Xuan-Su, seria necessário gerar Qi em seu próprio corpo, que pode ser explicado como o Qi interno dos artistas marciais. Como a medicina tradicional chinesa, a habilidade médica Xuan-Su também se baseava principalmente em 4 formas de diagnóstico: observação, escuta, pergunta e pulso. Mas a diferença era que ele possuía o Qi como meio suplementar. Esse Qi pode entrar no pulso e no corpo como o olho do médico e observar de perto os sintomas do paciente. Simplificando, era como os vários instrumentos médicos da ciência médica moderna, que permitiam aos médicos descobrir onde e qual era o problema através de exames, e alguns poderiam até ajudar no tratamento. Se ele pudesse realmente dominar esse tipo de Qi, ele seria um milagre vivo nos tempos antigos, com recursos médicos inadequados. Depois de apenas ler o prefácio, Li Hengyuan já começou a queimar com emoção. Seu olhar estava tão excitado como se ele tivesse apenas um tesouro inestimável, e fixou seu olhar entusiasmado na página. Antes disso, Li Hengyuan não se importava muito com este livro de medicina. Não que ele desprezasse o livro de medicina dessa época, mas que ele pensava que ele era apenas um truque de fraudes quando Lien Yushu mencionou que registrava a habilidade da ressurreição e o método da imortalidade. No momento, no entanto, quando Li Hengyuan pegou o livro de medicina e começou a ler desde o início, ele queria se dar um tapa por ignorar esse livro antes. Isto foi uma blasfêmia. Ele blasfemara um livro de medicina que poderia ser considerado uma obra-prima maravilhosa em qualquer época. Este livro era muito antigo e sua capa e primeiras páginas estavam rasgadas a tal ponto que sua aparência original estava além do reconhecimento. Não havia como dizer o nome do livro, mas as páginas do corpo principal estavam intactas. Li Hengyuan leu o livro linha por linha. Quanto mais ele lia, mais incrível e precioso ele achava o livro. Era como uma pérola inestimável enterrada no oceano, e o que descrevia era um mundo médico sobre o qual Li Hengyuan nunca tinha ouvido falar antes. Pode não ser exato colocar dessa maneira. Deve-se dizer que era uma habilidade médica mais misteriosa e avançada, que evoluiu da medicina tradicional chinesa, com a qual Li Hengyuan estava familiarizado e bem compreendido. No livro, essa habilidade médica foi nomeada como Xuan-Su. O livro era geralmente dividido em 2 partes. A primeira era sobre o autocultivo e a segunda era sobre o tratamento de pacientes. O autocultivo era cultivar um corpo forte e saudável, bem como a virtude de salvar vidas.
Para entender a habilidade médica Xuançu, seria necessário gerar Qi em seu próprio corpo, que pode ser explicado como o Qi interno dos artistas marciais. Como a medicina tradicional chinesa, a habilidade médica Xuançu também se baseava principalmente em 4 formas de diagnóstico: observação, escuta, pergunta e pulso. Mas a diferença era que ele possuía o Qi como meio suplementar. Esse Qi pode entrar no pulso e no corpo como o olho do médico e observar de perto os sintomas do paciente. Simplificando, era como os vários instrumentos médicos da ciência médica moderna que permitiam aos médicos descobrir onde e qual era o problema através de exames, e alguns poderiam até ajudar no tratamento. Se ele conseguisse realmente dominar esse tipo de Qi, ele seria um milagre vivo nos tempos antigos com recursos médicos inadequados. Depois de apenas ler o prefácio, Li Hengyuan já começou a queimar com emoção. O olhar dele estava tão excitado como se ele tivesse apenas um tesouro inestimável, e fixou seu olhar entusiasmado na página. Mas Li Hengyuan se acalmou muito breve. Afinal, a habilidade médica Xuançu descrita neste livro era tão obscura. Poderia realmente funcionar? Ou era apenas uma miragem como a habilidade da ressurreição e o método da imortalidade? Para isso, Li Hengyuan pensou no avô do mestre original, o ex-proprietário deste livro de medicina, também conhecido como médico milagroso no Grande Shu, Lian Liqing. Lian Liqing se tornou um médico milagroso por causa deste livro de medicina? Ou ele acabou de inventando este livro por alguns motivos? Li Hengyuan teve que investigar isso antes de poder concluir se o conteúdo deste livro era verdadeiro ou não. Li Hengyuan fechou o livro e colocou no armário secreto ao lado da cama, solenemente. Ele nunca se apressou para obter resultados rápidos, e quando se tratava de medicina, ele sempre seria mais cauteloso. Se a habilidade médica descrita neste livro fosse comprovada autêntica e reconfiável, Li Hengyuan aprenderia tudo no livro a qualquer custo. No entanto, Li Hengyuan estava inquieto por causa deste livro de medicina. Ele se jogou e se virou na cama, mas não conseguia dormir. Os textos do livro continuavam aparecendo na sua cabeça como se estivessem vivos. Pronto, o dia começou. Li Hengyuan desistiu da ideia de dormir e saiu da cama. Ele vestiu-se casualmente e saiu para fazer atividades físicas. Li Hengyuan estava muito insatisfeito com seu corpo esfarrapado atual, que era magro e fraco, muito pior que o da vida passada. Ele correu pelo quintal por alguns círculos e praticou o exercício de 5 animais como seu exercício matinal. Na sua vida passada, ele não corava nem arfava depois de fazer tudo isso. Mas no momento estava doendo todo o seu corpo. Mais uma vez ele suspirou por seu corpo fraco antes de tomar um banho, trocar de roupa e ir ver Ching Zeng. Quando Li Hengyuan chegou, Ching Zeng, que acabada de acordar, estava de pé ao lado da cama com uma camisa fina. Suas roupas, que eram feitas em tamanho grande deliberadamente e cobriam seu corpo frouxamente, junto com seu rosto horrorosamente pálido, o faziam parecer débil. Mas quem diria que, sob as roupas folgadas, os músculos de Ching Zeng estavam em forma e fortes? A criada estava prestes a ajudar Ching Zeng a se trocar. Li Hengyuan se aproximou e pegou o manto da mão da criada, estando ao lado dele. Ching Zeng parecia magro, mas sua figura era esbelta e alta, quase da mesma altura que Li Hengyuan. Bom dia, Alteza. Li Hengyuan ajudou Ching Zeng a vestir o manto, sorrindo. Seu movimento era suave, mas a palma acariciou seu corpo de uma maneira sutil, aproveitando secretamente. Ching Zeng não parou Li Hengyuan. Ele estendeu a mão para o cinto entregue pela criada e disse enquanto prendia: "Há algumas pessoas que você precisa ver hoje." "Quem?" Li Hengyuan olhou para Ching Zeng indiferentemente. Ching Zeng sorriu. "Minhas concubinas." Li Hengyuan pausou instantaneamente. Concubinas. Como Li Hengyuan havia se tornado o consorte da mansão do mestre Pinhué, todas as mulheres da mansão ficariam a seu cargo. Ching Zeng estava brincando com ele por aqui. "Quantas concubinas você tem, Alteza?" Li Hengyuan suprimiu a estranha sensação de ciúme em seu coração e continuou sorrindo, mas seu sorriso não chegou para o fundo dos olhos. Ching Zeng estendeu 3 dedos. 3. "Parece que Sua Alteza é um homem muito sortudo." Li Hengyuan disse então sarcástico. Ching Zeng não explicou. E, em vez disso, convocou Qin Feng. Foi a primeira vez que Li Hengyuan viu Qin Feng. Qin Ju era poderoso, alto e forte, enquanto Qin Yun era determinado e bonito, mas Qin Feng tinha um temperamento oposto. Era sombrio e triste, o que não era nada parecido com o significado de seu nome. "Qin Feng é cobriza?" "Você completou a tarefa que eu lhe dei?" Ching Zeng perguntou a Qin Feng. "Sua Alteza, eles estão todos aqui."
Qin Feng entregou uma caixa de madeira, sua voz rouca de maneira não natural, como se tivesse sido queimada por um fogo. Cheng Zeng pegou a caixa de madeira da mão de Qin Feng e dispensou o último. Ele pegou o item da caixa de madeira e entregou a Lin Hengyuan. Lin Hengyuan estava intrigado. O que é isso? O título de uma loja na Estrada Leste. Título de propriedade? Lin Hengyuan arqueou as sobrancelhas. Para eu abrir a clínica? Aham, Cheng Zeng acenou. Olhando para Lin Hengyuan, ele disse francamente. Mas eu não estou dando de braça, espero receber algo em troca. Embora tenha sido um grande espetáculo no dia do casamento, e a equipe de acompanhantes de noiva percorressem 3 quarteirões, para Lin Hengyuan ele veio sozinho da mansão do primeiro-ministro, sem dote ou servos seus, o que era bastante ruim. Desde que Cheng Zeng disse isso, Li Hengyuan aceitou a escritura do título imperturbável antes de dizer: "Isso é uma compensação por revelar a existência dessas 3 concubinas, Alteza?" Li Hengyuan falou em um tom levemente provocador, mas seu olhar fixo em Cheng Zeng estava em chamas de ciúmes, que formaram uma atmosfera tensa na sala. "Bem, o que você acha, meu consorte?" Cheng Zeng curvou os lábios escarlate levemente, encarando o olhar agressivo de Li Hengyuan. Li Hengyuan envolveu Cheng Zeng nos braços de repente e, com os lábios se aproximando do ouvido de Cheng, ele sussurrou: "Sua Alteza, eu não sou apenas ganancioso, mas também possessivo. Por isso não vou compartilhar você com mais ninguém." Sua voz foi baixada deliberadamente, e o hálito quente varreu o ouvido de Cheng Zeng, fazendo-o sentir-se entorpecido. Cheng Zeng não afastou Li Hengyuan. "Com sua inteligência, você já deveria ter descoberto os antecedentes dessas 3 mulheres. Então por que você se importa?" Parecia que ele estava explicando ou apenas dizendo casualmente. A mansão do mestre Pingue estava cheia dos segredos de Cheng Zeng. Cheng Zeng realmente confiaria em alguma mulher o suficiente para permitir sua proximidade? Definitivamente não. Li Hengyuan certamente percebeu isso, e ele também sabia que essas 3 concubinas eram provavelmente informantes intrusas na mansão pelos irmãos de Cheng Zeng ou pelo imperador, cada uma delas com um fundo complexo. Mas... Li Hengyuan abraçou Cheng Zeng com mais força e disse com risada: "Mas, o que devemos fazer com meus ciúmes? Enquanto eu souber que elas são suas concubinas, mesmo que não toque nelas, ficarei loucamente com ciúmes e desejarei arrancar a pele e drenar o sangue de cada uma delas, fazendo com que se arrependam de terem nascido neste mundo." Li Hengyuan não sabia que ele seria possessivo a uma extensão tão extrema. Quando ele apenas soube da existência dessas 3 concubinas de Cheng Zeng, ele se empolgou. Embora ele soubesse que essas mulheres não tinham contato íntimo com Cheng Zeng, como acabara de dizer, ele ficou loucamente ciumento desde que estivessem com o título de concubinas de Cheng Zeng. "Então, posso me livrar delas?" Li Hengyuan estava segurando Cheng Zeng com tanta força, como se quisesse pressionar Cheng Zeng em seu próprio corpo e se tornarem um. Comparado com a loucura de Li Hengyuan, Cheng Zeng estava bastante calmo. "Mantenha-as por perto. Elas podem ser úteis mais cedo ou mais tarde." Li Hengyuan suspirou. "Você decide." "Você pode me deixar ir agora?" Cheng Zeng perguntou em um tom indiferente, olhando para as mãos de Li Hengyuan que estavam apertando sua cintura. Li Hengyuan sorriu descaradamente em um instante. "Beije-me. Não vou deixar ir sem um beijo." Ele estava meio que agindo descaradamente. Se Cheng Zeng o beijasse ou não, Li Hengyuan seria o beneficiário. Cheng Zeng permaneceu quieto enquanto Li Hengyuan ainda puxava sua sorte. "Ou que tal eu te beijar?" Com isso, ele beijou Cheng Zeng nos lábios antes que Cheng pudesse responder. Desta vez, não foi apenas um selinho. Os lábios deles ficaram nos de Cheng Zeng por um longo tempo. E suficiente. Li Hengyuan empurrou Cheng Zeng para longe à força. Li Hengyuan não ficou chateado. Ele passou os dedos esguios pelos lábios, como se estivesse saboreando aquele beijo depois. "É doce." Cheng Zeng olhou de soslaio para Li Hengyuan. Li Hengyuan riu alto e parou de empurrar. "Vou conhecer essas 3 mulheres." Com isso, ele acariciou o rosto de Cheng Zeng antes de sair rindo. Cheng Zeng ainda podia sentir o toque quente de Li Hengyuan em seu rosto e o toque em seus lábios. Mas ele não era antipático com isso. Ao contrário, ele até riu.
Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto, manchado de loucura. O prazer da resposta simpática de uma alma semelhante deixou Cheng Zeng extremamente emocionado. Na sala de estar, havia 3 mulheres sentadas lá dentro, todas vestidas de delicadeza e competitividade. A mulher sentada no canto superior esquerdo estava conversando com a criada sobre a unha recém-cuidada, em uma voz alta. Ela tinha um temperamento mesquinho, que não podia ser ocultado apesar de sua excelente aparência. Essa mulher era a senhora Gao Un. A mulher sentada à direita de Gao Un estava vestida de branco e sentada em silêncio, com um temperamento extraordinário. Ela era a senhora Yue, Ming Ziyue. Sentada do lado oposto de Ning Ziyue, estava uma mulher vestida em roupas vermelhas escarlate que delineava sua pequena figura. Em seu rosto, a efeminidade de uma mulher foi substituída por um traço de maneira masculina. Entre as 3 mulheres, ela era da melhor família. Ela era filha do ministro assistente da guerra e uma de suas concubinas. O nome dela era Zhao Pintang, também conhecida como a Senhora T. Diferente das outras 2 senhoras, que estavam sentadas, Zhao Pintang estava meio que casual, fofocando sobre o consorte magro Li Hengyuan com a criada atrás dela. Zhao Pintang não conteve a sua voz, que permaneceu clara e alta. Como um homem, você acha que o consorte terá coragem de se encarregar dos nossos assuntos domésticos? Afinal de contas, isso tudo está relacionado com mulheres. Ele não se sentirá embaraçado ao administrá-las? Li Hengyuan ouviu a voz de Zhao Pintang de longe. Com a ajuda do mordomo na mansão, ele compreendeu uma ideia geral dessas 3 mulheres no caminho. Assim como o mordomo havia dito, a voz de Zhao Pintang sempre aparecia antes da sua figura. Essa é a senhora quê? Li Hengyuan perguntou ao mordomo. Sim, essa é realmente a voz da senhora T, Sua Alteza. O mordomo se curvou um pouco quando respondeu. O mordomo era um homem magro e velho, e todos os empregados da mansão se dirigiam a ele como Eunuco Su. Dizia-se que Eunuco Su trabalhou para Cheng Zeng há décadas, e ele era o homem em quem ele mais confiava. O Eunuco Su tinha uma face benigna, e seus olhos se curvavam como a lua cheia quando sorria, o que o fazia parecer muito amável. Ele levou Li Hengyuan para a sala de estar e parou no portão, anunciando: Sua Alteza acabou de chegar. O som na sala desapareceu em um instante, e os olhares de todos se voltaram para Li Hengyuan. Todas as 3 mulheres congelaram por um tempo ao ver Li Hengyuan antes que Ning Ziyue se levantasse primeiro e fizesse uma reverência. Sua Alteza! Gao Un reagiu lentamente. Gao Un relutantemente fez uma reverência com os joelhos dobrados um pouco antes de ficar de pé imediatamente, dizendo: Sua Alteza! Zhao Pintang cumprimentou com um sorriso descuidado. Sua Alteza! 3 mulheres, 3 reações. Li Hengyuan lembrou-se de todas elas. Ele acenou para ela sorrindo, escondendo muito bem a hostilidade e ciúmes em seu coração, antes de caminhar até o assento do mestre e sentar-se sem pressa. Vocês todas podem sentar-se. Somos uma família, então não há necessidade de ser contido. Li Hengyuan colocou um olhar amável, fazendo-se parecer pouco sofisticado. As 3 mulheres se sentaram ao ouvir isso. Li Hengyuan foi direto ao ponto. A razão de eu estar aqui para conhecê-las hoje é bem simples. É sobre o trabalho doméstico na mansão. Quem está encarregado disso agora? Os assuntos domésticos deveriam ser gerenciados pelo consorte, mas antes de Li Hengyuan se casar com o mestre Pingue, não havia anfitriã na mansão, e não havia como Cheng Zeng fazer isso sozinho. Então, como resultado, de indulgência, as 3 concubinas assumiram o controle do trabalho doméstico. Embora fosse dito que eram 3, o controle foi mantido firmemente por uma delas. Gao Un levantou-se relutantemente e disse: Sou eu. Você é a senhora Un. Li Hengyuan identificou as 3 concubinas respectivamente com base na descrição do eunuco Su antes. Sim, sou eu. Li Hengyuan ponderou por um tempo antes de dizer: Bem, providencie a entrega para a senhora Yue. A partir de agora, a senhora Yue ficará encarregada das tarefas domésticas na mansão em meu nome. Assim que Li Hengyuan terminou de falar, as 3 mulheres na sala se viraram para olhá-lo ao mesmo tempo, perplexas e chocadas. Gao Yun estava agitada e não pôde deixar de dar um passo à frente e perguntar: Por quê? Eu sempre fui dirigente o suficiente para manter tudo na mansão em ordem. Sua Alteza, preciso de uma razão.
Lien Yuan apertou os olhos para ela e disse com um sorriso de escárnio: Eu sou o consorte. Essa razão é boa o suficiente? Você... Gao Yun olhou para Lien Yuan ferozmente com os olhos bem abertos, mas ela não conseguiu encontrar palavras para refutá-lo. Lien Yuan era o consorte, o anfitrião da mansão do mestre Pinhehe, enquanto ela era apenas uma concubina. Lien Yuan tinha o direito de fazer o arranjo da maneira que quisesse. Senhora Yue, o olhar de Lien Yuan, passando por Gao Yun, pousou em Ning Ziyue. Quero que você seja responsável pelas tarefas domésticas na mansão. Você tem confiança para lidar bem com isso? Ning Ziyue estava muito calma. Além da surpresa quando ela acabou de ouvir o arranjo de Li, não havia outra emoção aparecendo em seu rosto. Obrigada por sua confiança, Alteza. Eu farei o meu melhor. Ótimo. Lien Yuan assentiu e depois olhou para Zhao Pintang. Senhora Tang, ouvi o que você acabou de dizer. Como um homem, é realmente inapropriado que eu administrasse as tarefas domésticas na mansão. Por isso vou lhe dar uma tarefa. Você acha que está pronta para isso? Zhao Pintang respondeu diretamente. Sinta-se livre para me dar qualquer tarefa, Sua Alteza. Não vou decepcioná-lo. Darei 2 dias para que a senhora Ziyun e a senhora Yue terminem a entrega das tarefas domésticas na mansão. Preciso que você supervisione a entrega, verifique toda a contabilidade e descubra todos os erros antes que a entrega seja concluída. Disse Lien Yuan. Depois de ouvir sua tarefa, Zhao Pintang hesitou e disse: Receio que não saiba nada sobre contabilidade, Alteza. Não se preocupe com isso. Com isso, Lien Yuan se virou para o eunuco Su e continuou. Eunuco Su, você vai encontrar um contador para ajudá-la mais tarde. Verifique se a contabilidade na mansão está limpa e clara. O eunuco Su curvou-se para receber o pedido. Com certeza, Zhao Pintang deu um suspiro de alívio depois de ouvir que haveria um contador para ajudá-la, e ela aceitou a tarefa sem mais hesitações. Depois disso, Lien Yuan levantou-se e saiu sem dizer mais nada. Ning Ziyue permaneceu calma como sempre, nem alegre nem triste, e Zhao Pintang sorriu, animada, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Apenas Gao Yun estava olhando para a figura retraída de Lien Yuan, ressentida. Se a matança não fosse proibida, Lien Yuan poderia ter sido transformado em cinzas por Gao Yun. Depois que Lien Yuan se afastou, Gao Yun voltou seu olhar ressentido para Ning Ziyue e Zhao Pintang, frio e sombrio. Injustiça! Com isso, Gao Yun saiu com raiva. Zhao Pintang e Ning Ziyue trocaram um olhar silencioso antes de saírem uma após a outra. Quando eles deixaram a sala de estar, a criada de Ning Ziyue, Xia Xin, olhou em volta para se certificar de que não havia mais ninguém, antes que ela perguntasse curiosamente: Senhora, eu não entendo por que o consorte faria isso. Desde que se tornou consorte, o outro proprietário da mansão, além do mestre Pinhehe, por que ele devolveria o poder de administrar o trabalho doméstico a outra pessoa em vez de segurá-lo nas próprias mãos? O consorte Li é um homem sábio. Ning Ziyue respondeu em tom plano. Com roupas brancas e cabelo preto, ela parecia extraordinária. Fora isso, ela não disse mais nada apesar da expressão confusa que ainda estava no rosto da criada. A Rua do Leste era a estrada mais movimentada da capital e também a primeira feira compreensiva que foi aberta após a abolição da política de toque de recolher no Grande Shu. Em apenas 3 anos, tornou-se a estrada número 1 no Grande Shu. O Grande Canal atravessava a Estrada Leste, que era o principal canal de transporte de alimentos entre o sul e o norte do Grande Shu. O pier foi construído na Estrada Leste, e havia navios navegando constantemente no canal e os sons trondosos das trombetas dos rastreadores que formavam um espetáculo animado. Havia uma ponte sobre o rio e, sobre o arco da ponte, um navio mercante do sul navegava lentamente. Os 2 lados do canal conectados pela ponte eram a Estrada Leste com comerciantes reunidos de todos os lugares. Nos 2 lados do canal havia linhas contínuas de casas, com bandeiras flamulantes no vento. A estrada estava cheia de todo tipo de pessoas, os vendedores gritando e a música vinda dos restaurantes. Todos esses sons convergiram e formavam um espetáculo próspero. Uma carroça passou pela estrada movimentada, desceu da ponte principal e, no final, parou na porta de uma grande loja. Diferente de outras lojas que recebiam visitantes de todos os lugares com portas abertas, a porta desta grande loja estava fechada, e o lugar em frente à porta era ocupado por vendedores e suas barracas. A cortina da carroça foi levantada e um cavaleiro saiu. O cavaleiro usava um manto ciano e um casaco de gaze branco. O seu cabelo preto, semelhante a uma cachoeira, estava enrolado em um penteado e inserido com uma safirinha em forma de bambu. O homem estava de pé com um leve sorriso no rosto, natural e desprovido.
Todos os vendedores foram atraídos por esse nobre cavaleiro, mas quando viram seu rosto, todos eles assustaram e suspiraram secretamente. Uma cicatriz corria da ponte da sobrancelha esquerda até a bochecha direita, que era assustadora e assustada, arruinando seu modo gracioso. Este cavaleiro era Lieng Yuan. O objetivo dele vir para a Estrada Leste era inspecionar sua futura clínica. Claro, ele não poderia aparecer com sua verdadeira face, ele tinha que disfarçar, e essa cicatriz era o seu disfarce. Mestre, aqui está sua máscara. Um homem parecido com um criado pulou da carroça e passou uma máscara para Lieng Yuan às pressas. Lieng Yuan pegou a máscara e a colocou, que era de prata e do tamanho certo para cobrir metade do rosto, e, portanto, para cobrir a cicatriz assustadora. Embora parecesse meio estranho usar uma máscara, era muito menos assustador do que a cicatriz em si. Lieng Yuan acenou para os vendedores assustados antes de caminhar para a loja fechada e abrir a porta. A loja, que tinha 2 andares, costumava ser uma casa de bebida. As mesas e cadeiras ainda estavam lá, e o leve cheiro de álcool podia até ser sentido, o que indicava que a casa de bebida não fechou até pouco tempo. Lieng Yuan avaliou o primeiro andar e ficou muito satisfeito, e depois subiu para o segundo andar da loja. Com todas as coisas retiradas, o segundo andar estava vazio. O espaço foi separado em vários compartimentos, que provavelmente foram usados como caixas da antiga casa de bebida. Lieng Yuan abriu a janela de uma das caixas. Estando na altitude, ele tinha uma visão mais ampla e toda a prosperidade da Estrada Leste estava à vista. Do outro lado da loja, ficava o Porto do Canal, que era um único cruzamento de terra e água e era mais animado do que qualquer outro lugar na Estrada Leste. Geograficamente, esta loja estava na localização privilegiada. É preciso admitir que era muito generoso que Cheng Zeng desse para ele uma loja de vaca-leite, sem hesitar. Basicamente uma loja próspera. Tanto a localização quanto o tamanho da loja atendiam às demandas de Lieng Yuan. Quando a loja for redecorada, sua clínica poderá abrir oficialmente. Quando Lieng Yuan estava prestes a retrair o seu olhar, ele viu um grupo de homens agressivos que estavam abrindo caminho entre a multidão na estrada, e o destino para o qual eles estavam indo parecia ser a loja em que Lieng Yuan estava. Lieng Yuan estava ao lado da janela, com as mãos entrelaçadas atrás e esperando a chegada daquelas pessoas. Ele provavelmente poderia descobrir o motivo pelo qual viriam para cá. Esta loja estava localizada na Estrada Leste, onde cada centímetro de terra é precoce. Além disso, está localizada na área nobre, então havia muitas pessoas que queriam esse lugar. Sempre havia pessoas presunçosas tentando conseguir algo que não lhes pertencia. O grupo de pessoas foi direto para a loja muito em breve. Cheng Yun ainda estava esperando no primeiro andar, e ao ver aquelas pessoas entrarem, ele avançou para detê-las. Quem é você? O que você quer? O homem que liderava o grupo colocou um dos pés no banco e olhou para Cheng Yun vagarosamente, dizendo com desprezo: Onde está seu chefe? Diga a ele que o mestre Daut tem muito a negociar com ele. Você pode apenas me dizer, e eu vou passar para o meu chefe mais tarde. Cheng Yun não foi influenciado. O homem que se apresentou como mestre Daut avaliou Cheng Yun com desdém. Você não está qualificado para negociar comigo. Cheng Yun fez um gesto em direção à porta e disse: Como não temos nada sobre o que conversar, você pode simplesmente sair. Como você ousa? Mestre Daut bateu na mesa. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Como se atreve a falar comigo assim? Cheng Yun olhou para ele com calma, repetindo: Saia, por favor. Sendo dominante na Estrada Leste por tanto tempo, quando ele sofreu um insulto, Mestre Daut acumulou força no pé e chutou o banco em direção a Cheng Yun. Cheng Yun inclinou-se para um lado e se desviou do banco. Enquanto isso, as pessoas com o Mestre Daut pegaram suas armas e cercaram Cheng Yun rapidamente. É melhor você cooperar quando eu pedir bem. Diga ao seu chefe para sair. Caso contrário, eu vou garantir que você saiba quem está no comando da Estrada Leste hoje. Mestre Daut deu um tapinha na vara de madeira na mão enquanto dizia preguiçosamente e com arrogância. Com a ameaça sendo feita, Mestre Daut estava esperando que Cheng Yun se encolhesse. Afinal, havia mais de uma duzena de pessoas com ele enquanto Cheng Yun estava sozinho. Por isso era impossível para Cheng se defender contra eles, por mais forte que ele fosse. Quando Cheng Yun olhou por cima do banco, não muito longe, e moveu o pé levemente, prestes a atacar, Lieng Chuan desceu as escadas. Cheng Yun, todo visitante é um caudéspide.
Não seja grosseiro. Ting-un chamou a atenção de todos com sua voz reconfortante, profunda, lenta e pacífica, como se tivesse o poder de tranquilizar a mente. Todas as emoções irritatiças de todos os presentes foram acalmadas. Com a exceção de Ting-un, todos olharam para Lin Genchuan atônitos enquanto ele se aproximou e eventualmente sentou-se numa cadeira não muito longe, vagarosamente. Para que você precisa de mim? Lin Genchuan se inclinou contra a cadeira com um sorriso nos lábios. Mestre Daote saiu do transe e perguntou em voz alta e rígida: Você é o novo chefe deste lugar? Culpado como acusado, respondeu Lin Genchuan. Havia algumas dúvidas nos olhos de Mestre Daote. Embora o homem à sua frente usasse uma máscara, ele sabia que Lin Genchuan ainda era jovem. A julgar pela idade e pela maneira imponente, Mestre Daote acreditava que Li não seria um homem de negócios normal. Como um homem que cresceu na capital, Mestre Daote sabia que aquele lugar era cheio de dignatários e senhores nobres, e você poderia encontrar um dos seus filhos a qualquer momento. Ele costumava pensar que o homem que acabou de comprar esta loja era um mercador rico de outra cidade, e se fosse o caso, não teria nada a temer. Mas agora, o homem à sua frente parecia ter um passado complicado. Sendo diplomático, Mestre Daote substituiu sua maneira violenta por uma risada lisonjeira e fez uma reverência a Li Genchuan, dizendo: Posso saber seu nome, senhor? Vamos pular a etiqueta. Apenas me diga o que você está fazendo aqui. Lin Genchuan sorriu também, mas suas palavras foram diretas. Mestre Daote respondeu: Já que você é um homem simples, então vou direto ao ponto. Meu chefe gosta desta loja. Você pode vendê-la para nós? Quanto custa isso? Lin Genchuan ponderou por um tempo antes de dizer: Me desculpe, mas esta loja não está à venda. O sorriso no rosto de Mestre Daote gelou imediatamente, e as pessoas atrás dele levantaram a voz. Como você ousa? É a sua honra que o nosso mestre queira comprar este lugar. Você não tem permissão para recusá-lo. Mestre Daote não parou seus subordinados, já que era exatamente isso que ele queria falar a Lin Genchuan. Lin Genchuan deu ombros indiferentemente, dizendo: Bem, então acho que é uma honra recusar um homem tão poderoso. Como você ousa? Os subordinados de Mestre Daote ainda tentaram dizer algo, mas ele acenou para detê-los e virou-se para Lin Genchuan, dizendo com um sorriso: Senhor, você tem um dia para pensar nisso. Espero que você tome uma decisão que satisfaça os dois lados quando chegar a hora. Vamos embora. Mestre Daote olhou para Lin Genchuan por um longo tempo com um sorriso cheio de intimidação. Eles vieram em um arranjo formidável e deixaram em um arranjo formidável também. Quando eles saíram pela porta, Mestre Daote disse a um de seus homens atrás dele que tinha uma pinta na faixa da testa: Dazi, você e Zhang-Wu fiquem aqui e os sigam de perto. Descubram sua verdadeira identidade. Sim, senhor. Mestre Daote virou-se para olhar a loja e zombou. Uma vez que ele se certificasse de que o proprietário não tinha uma formação sólida, ele não seria misericordioso se o proprietário se recusasse a atender sua demanda novamente. Na loja, Lin Genchuan assistiu a Mestre Daote e seu pessoal partirem. Obviamente, ele também viu duas pessoas se separarem de sua equipe depois de caminharem uma certa distância e se misturarem com a multidão da rua. Lin Genchuan sorriu e virou-se para Ting-un. Diga ao empreiteiro de decoração para vir dar uma olhada hoje mais tarde. Esta clínica precisa ser aberta dentro de 1 mês. Haveria um grande cliente esperando por ele no mês. Ting-un se inclinou ao receber a ordem. Sim, senhor. Vamos voltar para a mansão. Quando Lin Genchuan se levantou, ele viu as duas pessoas escondidas no escuro. A porta da loja foi fechada novamente. Lin Genchuan estava sentado na carroça saindo da estrada leste. Sua Alteza, temos companhia. A voz indescritível de Ting-un chegou aos ouvidos de Lin Genchuan, como se fosse ilusória. Lin Genchuan já estava ciente disso, é claro. Ele bateu na carroça e disse: Vamos para o Fariani Inn. Ting-un virou a carroça e seguiu em direção à Estrada Oeste, que estava na direção oposta. A Estrada Oeste era uma rua estabelecida há muito tempo na capital. Com a prosperidade da Estrada Leste, o desenvolvimento da Estrada Oeste foi suprimido, mas sempre havia pessoas que conseguiam encontrar uma saída. Depois que o primeiro bordel foi estabelecido na Estrada Oeste, gradualmente se tornou a famosa Rua dos Bordéis da capital, com o passar do tempo. O Faria Inn,
que era chamado de estalagem, na verdade era o bordel mais famoso na Estrada Oeste. A carroça atravessou o quarteirão movimentado e finalmente entrou na Estrada Oeste. Era quieto durante o dia. Com apenas alguns bordéis abertos, as prostitutas vestidas de maneira esplendora conversavam e riam no corredor, e toda a rua estava cheia da fragrância tênue de cosméticos. O Faria Inn, localizado no centro da Estrada Oeste, era aberto apenas à noite. No momento, a porta estava fechada. Quando a carroça parou na porta e a campainha tocou, um servo abriu a porta e saiu muito em breve. "Senhor, você voltou?" Ting-un entregou as rédeas da carroça ao servo e disse: "Leve o cavalo para a estariaria." Com isso, ele deu uma moeda de prata ao servo. "Sim, senhor." O servo pegou o dinheiro com um sorriso alegre e afastou o cavalo. Lin Genchuan e Ting-un entraram na estalagem e a porta foi fechada atrás deles. Daji e Shan-Wu, que o seguiram até a estalagem Faria Inn, sorriram significativamente quando viram Li e Ting entrarem. Quando o servo seguiu na direção deles com o cavalo, Daji sinalizou Shan-Wu com um olhar. Com um aceno de cabeça, Shan-Wu saltou na frente do servo e colocou sua espada no pescoço. "Pare, eu deixarei você ir mais tarde, desde que você coopere submissamente." À noite, o Fang Yuan Inn era bastante animado, mas durante o dia estava bastante calmo. Assim que Li Hengyuan entrou na estalagem com King Yun, ele viu uma mulher encostada no pilar no átrio. Embora a mulher estivesse apenas usando maquiagem leve, ela era extremamente bonita. Ela se apoiou um pouco no pilar, batendo suavemente o leque de seda na mão. Ao ver Li Hengyuan e King Yun caminhando, ela ficou de pé e disse com um leve sorriso: "Mestre, você voltou?" Sua voz era encantadora, com um tom levemente crescente no final, como se fosse um feitiço mágico que pudesse encantar a alma de um homem. Essa mulher era a proprietária do Fang Yuan Inn, Ji Yuke. Li Hengyuan acenou para ela, seu olhar claro, sem pensamentos impróprios. Apesar de Ji Yuke ser bonita, ela não era páreo para Shang Zeng, então Li Hengyuan não teria nenhum interesse nela. Ji Yuke cobriu a boca com um leque de seda e riu enquanto caminhava graciosamente do átrio. "Mestre Li, por aqui, por favor." Na sala, a fumaça branca da aromaterapia subiu em espiral e toda a sala estava cheia de uma fragrância fraca. Ji Yuke pegou um papel do armário e entregou a Li Hengyuan respeitosamente. "Sua Alteza, as informações que você solicitou estão aqui." Certo, Ji Yuke trabalhava para Shang Zeng, e além disso, todos os bordéis da Estrada Oeste pertenciam a Shang Zeng. Quando Li Hengyuan soube que Shang Zeng era o chefe secreto do distrito dos bordéis da Estrada Oeste, ele ficou em choque por muito tempo. Mas pensando bem, ele percebeu que realmente atendia às suas expectativas. De qualquer forma, como príncipe, Shang Zeng definitivamente teria seu próprio negócio. A única coisa que incomodava Li Hengyuan era estar rodeado por aquelas mulheres sexys. Por todos esses anos, Shang conseguiu resistir à tentação todas as vezes ou ele nunca se deixou levar pelo desejo sexual? Quando Li Hengyuan soube que todos os bordéis da Estrada Oeste eram propriedade de Shang Zeng, ele já havia percebido que o verdadeiro objetivo de Shang não era ganhar dinheiro, mas sim coletar informações. Todos os dias haviam tantos clientes de todo o país entrando e saindo dos bordéis, não havia nada mais simples do que uma garota com a língua desprezível usando seu charme para obter informações daqueles clientes. Então, Li Hengyuan pediu um favor a Shang Zeng, o que o ajudou a investigar a história de Lian Liqing, especialmente os casos que Lian havia tratado. Li Hengyuan pegou o papel na mão e o abriu para ler página por página. Quanto mais ele lia, mais ferozmente ele franzia a testa. Os casos de Lian Liqing nunca foram divulgados. Descobrimos apenas alguns casos que causaram sensações na capital naquele tempo. Quanto à forma como ele tratava os pacientes e que remédio ele usava, não havia como rastrear. Além disso, acho que alguém bloqueou as notícias sobre Lian Liqing. Seu nome como médico milagroso foi amplamente divulgado, mas fora isso, nada sobre ele poderia ser rastreado. Como Ji Yuke acabara de dizer, Li Hengyuan não viu nada de útil nas informações no papel, mas quando ele estava prestes a fechar o papel, sua mão parou de repente. Lian Liqing ainda pode estar vivo? Li Hengyuan ficou surpresa ao ver a última linha do texto naquele arquivo. Embora Lian Liqing fosse o avô de Li Hengyuan, ele faleceu quando o mestre original deste corpo tinha apenas 3 anos, então o mestre original não tinha nenhuma memória sobre ele. Após procurar nas informações de Lian Liqing,
Li Hengyuan o achou mais misterioso, como se estivesse coberto de névoa. Sim, Ji Yuke assentiu. Eu especulo isso. Lian Liqing faleceu 3 dias após a morte do imperador falecido. Antes disso, não havia nenhuma notícia sobre ele ficar doente ou sofrer um acidente. Ele morreu de repente, sem motivo. E toda a família Lian também desapareceu da noite para o dia. É assim mesmo? Li Hengyuan começou a refletir em silêncio. Fazia sentido que Lian Liuxi não desaparecesse com os outros membros da família Lian, porque ela já havia sido reclamada como morta naquele momento. Mas como o livro de medicina de Xuanzu caiu na mão de Lian Liuxi? E como Zhang Shuheng descobriu que Lian Liuxi tinha esse livro? Li Hengyuan sentiu que o quebra-cabeça sobre Lian Liqing havia se tornado cada vez maior. Ele decidiu deixar esse problema de lado por enquanto e perguntou a Ji Yuke: que tipo de pessoas existem na Estrada Leste? Comparada com a Estrada Leste, que apenas prestava serviços limitados, a compreensiva feira da Estrada Leste estava cheia de todo tipo de pessoas, portanto, devia haver muitas forças pairando acima deles. Já que ele ia abrir uma clínica na Estrada Leste, ele tinha que saber dos inimigos e das ameaças potenciais. Ji Yuke permaneceu em silêncio, não demonstrando intenção de responder à pergunta. Li Hengyuan enfatizou seu tom e olhou para Ji Yuke sem emoção. Ji Yuke disse, nem humilde nem insistente. Sua Alteza meramente ordenou que eu lhe desse informações sobre Lian Liqing. O que ela estava sugerindo era: Consorte Li, você ainda não está qualificado para saber sobre outras informações. Li Hengyuan levantou as sobrancelhas e encarou Ji Yuke sem sorrir. Depois de um tempo, ele se levantou e disse sem emoção: Qingyun, vamos de volta para a mansão. Qingyun lançou um olhar para Ji Yuke enquanto ele se virou, franzindo a testa. Aparentemente, ele não aprovou o comportamento ou a atitude de Ji. Anoiteceu e o vento soprou sobre o lago artificial no pátio, levando o calor do verão e trazendo frescor. As sombras das árvores dançavam na brisa e os insetos cantavam um após o outro. A luz da vela balançava com o vento da noite, o que provocou o movimento das sombras das pessoas no chão. Li Hengyuan ainda estava lendo as informações que trouxe de Fang Yuanyin, que eram apenas algumas páginas, sem muita informação, além de alguns casos que causaram sensações na capital naquele tempo. Um deles foi um general que voltou à corte após a vitória, mas estava morrendo por causa da sua grave ferida no campo de batalha. Outra foi uma praga que transformou a cidade de Anlin em uma cidade dos mortos em meio mês, onde quem entrava não saía vivo. Com o tratamento de Lian Liqing, o general se recuperou e a praga foi exterminada. Depois disso, Lian Liqing tornou-se um médico conhecido com grande prestígio no Granchu e também se tornou diretor do Hospital Imperial. Li Hengyuan estava tão curioso sobre Lian Liqing que desejava que pudesse rasgar a máscara misteriosa de Lian imediatamente para ver quem exatamente era Lian e se a habilidade médica de Xuanzu registrada naquele livro era viável. Li Hengyuan bateu na mesa com os dedos e o som que ele fez se misturou na profundidade da noite. Até que alguém bateu na porta, e a voz de Qingyun foi ouvida. Sua Alteza! Entre! Li Hengyuan saiu do transe mantendo a postura de lazer. Qingyun entrou na sala e entregou alguns livros a Li Hengyuan que pareciam semelhantes ao da mesa. Aparentemente, esses arquivos eram do Fang Yuanyin. Li Hengyuan podia agasalhar o que havia dentro, então ele não pôde sorrir. Com certeza, ele ouviu a voz de Qingyun no momento seguinte. Sua Alteza me disse para buscar essas informações para você. As informações sobre as forças da Estrada Leste e as pessoas encarregadas dessas forças estão aqui. Por favor, dê uma olhada, Alteza. Deixa-las aqui. Você pode descansar agora. Li Hengyuan disse a Qingyun que pudesse deixar as informações na mesa e acenou para dispensá-lo. Mas Qingyun continuou. Sua Alteza também quer que eu diga que na próxima vez que você for ao Fang Yuanyin, você pode acessar qualquer informação sem reportar a ele. Ao ouvir isso, Li Hengyuan não pode rixar os dentes e seu humor encantado. Entendo. Por favor, transmita minha gratidão à Sua Alteza, disse Li Hengyuan. Qingyun depois saiu. A porta estava fechada e mal havia brisa entrando pela janela aberta. Estava quente e seco durante a noite. Li Hengyuan se jogou e virou-se na cama e achou difícil adormecer. Havia muitas imagens surgindo em sua mente, tanto em sua vida anterior quanto nesta, tanto sua quanto do mestre original, que estavam se misturando e assombrando. Eventualmente, ele se sentou na cama,
ficou em transe por um tempo, antes de abrir o armário secreto ao lado da cama e tirar o livro de medicina. Com a luz da lua entrando pela janela, Li Hengyuan abriu o livro de medicina. Sob a luz fraca da lua, o texto desse livro não era suficientemente claro para ser lido. Li Hengyuan se esforçou para ler o livro por um longo tempo, mas não conseguiu entender nada. Então se deitou novamente, cobrindo o rosto com o livro. Ele adormeceu de alguma forma pouco depois, e quando acordou, toda a escuridão desapareceu. O livro aberto estava ao lado do travesseiro de Li Hengyuan, e os personagens da página brilhavam sob a luz do sol da manhã. Li Hengyuan fixou o olhar no livro de medicina por um longo tempo antes de finalmente pegá-lo. Quando ele estava prestes a colocá-lo no armário secreto, uma nota caiu do livro. O papel já estava descolorido ao longo dos anos, mas a escrita permaneceu distinta para ler. Pratico medicina há décadas, mas não há ninguém que herde minhas habilidades médicas. Agora estou escondendo este livro na mansão Yan, e espero que seja encontrado por alguém que possa levá-lo adiante. Depois de tantos anos, a escrita na nota ainda era vigorosa e irrestrita, mas a partir dela, ele podia sentir vagamente o arrependimento do escritor. Obviamente, essa nota havia sido escondida no livro de medicina de Lian Liqing. A julgar pela época, quando entregou este livro a Lian Yunsu, ele ainda estava vivo e estava no auge. Naquela época, não deveria ter sido difícil para ele recrutar um discípulo com seu prestígio como médico milagroso. Por que Lian Liqing escondeu uma nota que parecia suas últimas palavras no livro de medicina de Xuan Su, alguns anos antes de sua morte, e por que ele daria o livro para sua única filha? Li Hengyuan fez um palpite e acreditava que Lian Liqing provavelmente havia previsto que sua família enfrentaria uma catástrofe. Isso poderia explicar o súbito desaparecimento dos Lians da noite para o dia. Provavelmente, depois de prever a catástrofe, Lian Liqing planejou tudo isso secretamente para proteger sua família. Li Hengyuan colocou a nota de volta no livro de medicina e o colocou dentro do armário secreto. Li Hengyuan entrou no pátio de Cheng Zeng numa cautela completamente normal, mas quando ele se aproximou da porta do quarto de Cheng Zeng, ouviu uma voz coqueta que lhe deu arrepios. Alteza, esta é a sopa de galinha que fiz especialmente para você. Foi cozida com ginseng selvagem de 1000 anos, que é bom para a sua saúde. Gao Yun tirou a sopa do jazir e fixou seu olhar efeminado em Cheng Zeng, que acabara de se levantar. Vestido de uma camisa branca fina, Cheng Zeng sentou-se, pegou a água das mãos da serva, lavou a boca e cuspiu a água na bacia. Ele parecia muito melhor agora. Pelo menos, seu rosto não estava mais assustadoramente pálido. Gao Yun caminhou até Cheng Zeng com a sopa de galinha nas mãos, inclinou-se para se aproximar dele e disse: Sua Alteza, por favor, prove um pouco. Passei a noite inteira cozinhando isso para você. Antes que Cheng Zeng dissesse qualquer coisa, Li Hengyuan entrou dizendo: Como atenciosa é a senhora Yun. Sua Alteza, é melhor que você aceite. Embora o tom parecesse encantado, o sorriso em seu rosto não chegava ao fundo dos olhos da pessoa, que eram escuros e insondáveis, não mostrando sinais da generosidade que ele demonstrava. Cheng Zeng olhou para Li Hengyuan, sabendo que ele estava com ciúmes. Ele empurrou a mão de Gao Yun e disse, sem emoção: Está muito gorduroso, você pode sair. Sua Alteza! Gao Yun ergueu a voz carinhosamente doce e aguda de repente. Cheng Zeng a ignorou e disse a Li Hengyuan: Consorte Li, vem aí e me ajude a me vestir. Ele se levantou e virou-se para Li Hengyuan, esticando os braços. A serva estava ao lado com as roupas de Cheng Zeng nas mãos. Li Hengyuan estendeu a mão para pegar essas roupas, mas não as vestiu imediatamente, mas apenas ficou olhando fixamente para Cheng Zeng sorrindo com as roupas. Cheng Zeng deu uma olhada a Li Hengyuan, mas quando percebeu que ele não se moveu, pediu para que Li Hengyuan disse: Então você está esperando o quê? Li Hengyuan ficou em silêncio e disse: Sua Alteza, recebo alguma em troca e me ajudar a se vestir? Vá buscar outro conjunto de roupas para mim.
Ele não respondeu, mas ordenou à serva que trouxesse outra roupa. Não há necessidade. Li Hengyuan impediu a serva de ir buscar as roupas e deu um passo à frente para vestir Cheng Zeng. Não era para você ter ficado tão alegre. Eu só quero obter alguns benefícios disso. Por que Vossa Alteza não pode me divertir? Bom, basta me dizer o que você quer. Cheng Zeng cerrou os olhos para Li Hengyuan e disse, ignorando as mãos de Li Hengyuan que estavam acariciando seu corpo. Li Hengyuan apertou o cinto de jade em dourado para Cheng Zeng. Você concorda com qualquer coisa? Cheng Zeng permaneceu calado, mas um sorriso apareceu em seus lábios. Bem, então vou ser direto. Li Hengyuan se endireitou, aproximou-se de Cheng Zeng e disse em seu ouvido com suave respiração quente. Sua Alteza, posso servi-lo na cama esta noite? Bem, aqui vem o flertejo de novo. Embora Li Hengyuan estivesse falando no ouvido de Cheng Zeng, sua voz não era muito baixa. Pelo menos era alta o suficiente para todos na sala ouvirem claramente. Todas as criadas estavam envergonhadas, mas as duas pessoas flertando permaneciam calmas. Como é atenciosa a senhora Li? E claro, Li Hengyuan respondeu sorrindo. Envolveu Cheng Zeng nos braços e sua mão grande permaneceu na cintura de Cheng Zeng por um tempo antes de acariciá-lo todo o caminho até o quadril e beliscá-lo suavemente. Li Hengyuan tinha um senso de decoro, inclusive. Depois de esfregar o quadril de Cheng Zeng por um tempo, ele afastou a mão imediatamente. Mas o que ele sentiu na mão o excitou. Ele ficou surpreso que o quadril de Cheng Zeng fosse tão sexy e rechonche. Com seus cílios em forma de pena se contorcendo um pouco, Cheng Zeng piscou para esconder o brilho secreto que brilhava em seus olhos e disse quando estiver em Viralto, no convide pela noite. Li Hengyuan ficou um pouco surpreso e então riu. Bom, é bom. Uma noite definitivamente não seria suficiente. O que ele queria eram todas as noites. Eles estavam conversando e ignorando Gao Yun o tempo todo, que quase derrubou a tigela de sopa de galinha na mão. Seus dedos estavam apertando a tigela com tanta força que seus cílios estavam tortos, mas ela não parecia ter percebido. Li Hengyuan olhou-a rapidamente e disse com espanto, Ei, senhora Yun, você ainda está aqui? Sua observação aparentemente casual tornou-se a última gota d'água para Gao Yun. Dang, a sopa de galinha em suas mãos caiu no chão. Rompendo o transe, Gao Yun escondeu a expressão inapropriada em seu rosto às pressas e pediu em voz baixa, Sua Alteza, desculpe, eu estava um pouco distraída talvez porque não dormi muito bem a noite passada. Apenas saia, disse Cheng Zeng. Você pode sair, a serva vai limpar a bagunça. Sim, Sua Majestade. Gao Yun caminhou em direção à porta imediatamente, mas sua expressão facial tornou-se feroz e se distorceu no momento em que virou-se depois. No entanto, antes que Gao Yun saísse pela porta, a voz de Li Hengyuan veio de trás. Senhora Yun, você esqueceu alguma coisa? O cesto dela ainda estava na mesa. Li Hengyuan levantou o cesto e o colocou na mão. Não desperdice sopa nutritiva, senhora Yun. Gao Yun lançou um olhar irado a Li Hengyuan antes de sair ressentida. Enquanto as servas serviam para limpar a tigela quebrada por Gao Yun, outra mão estendeu a mão para pegar um dos fragmentos. As servas olharam para cima, apenas para ver o consorte Li manchando o dedo com a sopa de galinha restante no fragmento antes de colocar o dedo na boca. Sem mostrar a menor flutuação emocional, Li Hengyuan jogou fora o fragmento. Vocês todas podem sair. Depois de tudo limpo, Cheng Zeng dispensou as servas. A porta estava fechada e eles foram deixados sozinhos no quarto. Li Hengyuan olhou para Cheng Zeng, franzindo o senho ferozmente. Veneno crônico, disse Li Hengyuan. Em sua vida anterior, sua língua era muito sensível, especialmente a remédios e drogas, que ele podia reconhecer apenas provando com a língua. Depois de reencarnar neste corpo, ele não perdeu essa habilidade. Sua língua era mais sensível do que em sua vida anterior. Ao provar a canja de galinha naquele momento, ele descobriu os ingredientes do veneno. Além do ginseng, havia outros tipos de remédios por dentro. A combinação desses medicamentos se tornaria um veneno crônico, que não causaria a morte imediata, mas teria efeitos nocivos no corpo humano ao longo do tempo, levando à falência de órgãos e morte. Esse tipo de veneno não contém enxofre, portanto não pode ser detectado por agulhas de prata. Quando uma pessoa era lentamente envenenada até a morte por ele, as pessoas só pensavam que ela morreu de doença natural.
Quando Li Hengguan contou a Chen Zeng sobre o veneno crônico, ele observou cuidadosamente a reação de Cheng e descobriu que Cheng não estava surpreso. Você já sabia? Li Hengguan levantou as sobrancelhas e perguntou. Sim, eu sabia. Cheng permaneceu sem emoção. Obviamente, ele estava há muito tempo acostumado a tudo isso. Toda a comida fornecida na mansão é venenosa. A única diferença é se o veneno é agudo ou não. Ao ouvir isso, Li Hengguan envolveu Cheng nos braços com força, dizendo como se estivesse confortando Cheng ou se gabando. Não se preocupe, se eu estiver aqui, o veneno dentro do seu corpo não será grande coisa. Li Hengguan realmente sentiu pena de Cheng. Quantos anos tinha Cheng? Provavelmente 18 ou 19. Na sociedade moderna de sua vida anterior, essa seria apenas a idade para começar a faculdade. No entanto, Cheng Zeng teve que enfrentar a malevolência de tantas pessoas desde a infância. Não havia paz para ele nem em sua própria mansão. Li Hengguan não sabia como confortar uma pessoa, então apenas envolveu Cheng nos braços instintivamente. Suas palavras eram desajeitadas e seu movimento também. No entanto, Cheng Zeng podia sentir o calor de Li Hengguan, que derreteu o gelo de seu coração pouco a pouco. Espere aqui por um momento. Li Hengguan soltou Cheng e com isso dito se virou e correu para fora do quarto. Olhando para a figura apressada de Li Hengguan, Cheng Zeng sorriu. Cerca de 30 minutos depois, Li Hengguan voltou com uma tigela de macarrão nas mãos. O macarrão foi cozido de maneira suave, com apenas algumas folhas de vegetais flutuando na sopa e algumas gotas de óleo visíveis no fundo. Ele colocou o macarrão diante de Cheng Zeng e disse com um sorriso: Isso foi cozido somente por mim. Posso garantir que está limpo. Gostaria de provar, Alteza? Sem hesitação, Cheng Zeng pegou os pauzinhos. O macarrão não era nem muito duro, nem muito macio, nem muito salgado, nem muito suave. Essa tigela de macarrão era muito mais simples do que as que Cheng costumava ter antes, mas foi a comida que o fez mais se emocionar. Sem dizer uma palavra, Cheng manteve a cabeça baixa, apreciando o macarrão intensamente. Li Hengguan sentou-se ao lado dele e fixou seu olhar gentil em Cheng, silenciosamente. O macarrão terminou muito breve, embora Cheng comesse rápido. Ele não parecia grosseiro, mas sim parecia tão elegante que, como se não estivesse comendo macarrão, mas algumas iguarias raras. Cheng Zeng olhou para cima e Li Hengguan estendeu a mão para limpar a mancha da sopa de macarrão nos lábios de Cheng com um lenço. Cheng não rejeitou o serviço de Li Hengguan, e este se inclinou para beijá-lo nos lábios de repente. Dessa vez, Li Hengguan foi mais ousado. Ele passou a língua pelos lábios de Cheng e lambeu toda a boca de Cheng antes de se afastar. Ia perguntar como estava o gosto do macarrão, mas eu mesmo provei e realmente está delicioso. Li Hengguan lambeu seus próprios lábios como se provasse depois, sorrindo como um gato que roubou peixe. No momento seguinte, no entanto, a expressão no rosto de Li ficou congelada. Ao sol da manhã, Cheng Zeng segurou a cabeça de Li Hengguan de repente e se inclinou para beijá-lo. Diferente do beijo tentativo de Li Hengguan, o beijo de Cheng era intenso e feroz. Sua língua estava entrelaçada com a de Li, forçando Li a aceitar seu entusiasmo. Depois de ficar atondado por um tempo, as sobrancelhas de Li Hengguan se esticaram e ele começou a responder com entusiasmo. Foi um beijo intenso, entre duas pessoas agressivas que se dedicaram a ele. Quando finalmente se separaram, Li Hengguan olhou para os olhos de Cheng Zeng, sorrindo irrestritamente. Sua Alteza está fascinado por meu apomobilente? Cheng permaneceu em silêncio, seu rosto extremamente bonito, encantador ao sol da manhã. Li Hengguan olhou para Cheng Zeng e sorriu, por um tempo antes que eles não pudessem deixar de se beijar novamente. Quando se encontra a pessoa certa, tudo segue naturalmente, sem esforço extra. Na Estrada Leste, a construção da loja tinha começado pela manhã e tudo continuava como planejado. Todos os itens do antigo proprietário foram retirados da loja e no momento as lascas de madeira voavam entre os trabalhadores ruidosos. Cheng Yun pegou a ordem e veio até aqui para supervisionar a construção na loja. A Estrada Leste lá fora ainda era movimentada e alguns paravam para olhar a loja de tempos em tempos. Na Estrada Leste havia todos os tipos de lojas, incluindo casas de chá, bares, pousadas e casas de penhor. A maioria dos negócios seria capaz de sustentar, e mesmo que o proprietário de uma loja tivesse mudado, seus negócios permaneceriam na mesma linha. Mas esta loja foi reconstruída e transformada em uma nova linha de negócios. Alguém parou perante o vendedor na porta e perguntou: Ei, irmão,
Essa loja não era um bar antes. Em que linha de negócios ela mudou agora? Parece ser uma clínica. O vendedor respondeu conforme foi dito. Uma clínica? Essa pessoa ficou mais curiosa. Qual é o histórico do médico? Como é sua habilidade médica? Vel, esse médico é bastante impressionante. Você já ouviu falar do médico milagroso Lien Li Qin? Ele é discípulo do Dr. Lien Li Qin. Realmente? Isso parece incrível. Só me pergunto se ele é tão incrível quanto o Dr. Lien. Com isso, a pessoa ficou ali por mais tempo e antes de sair. Cheng Yin saiu da loja e o vendedor seguiu, dizendo lisonjeiramente: Senhor, contei a outras pessoas o que você me contou. Cheng Yun assentiu e deu ao vendedor algumas moedas de prata. O vendedor curvou-se respeitosamente enquanto dizia: Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Com muitas pessoas entrando e saindo na Estrada Leste, as notícias eram muito rápidas. Em um dia, a maioria das pessoas na capital sabia que uma pessoa, que se dizia discípulo do médico milagroso Lien Li Qin, estava abrindo uma clínica na Estrada Leste. Graças ao nome de Lien Li Qin, a clínica de Li Hengguan ficou famosa em toda a capital antes de ser oficialmente aberta. Li Hengguan ficou muito satisfeito com o efeito da publicidade. Em um piscar de olhos, mais da metade de um mês passou. A decoração da clínica estava quase terminada, e tudo parecia estar indo muito bem. No entanto, algo inesperado aconteceu no meio da noite. A lua se revelou lentamente no céu, e o luar prateado brilhava cada vez mais. Naquela noite, a Estrada Leste estava tão ocupada como sempre, com lanternas penduradas no alto, navios navegando no canal e pessoas conversando e rindo na terra. A redecoração da loja acabara de terminar e a placa ainda não fora pendurada. Após uma rodada de inspeção, alguns trabalhadores saíram da loja enquanto riam e conversavam. Vamos tomar uma bebida, pessoal. Estamos ocupados há meio mês e agora é a hora de relaxar. Ouvi dizer que existem algumas garotas novas na Estrada Oeste, cuja pele é tão macia. Se formos para a Estrada Oeste imediatamente, ainda teremos tempo para tomar uma bebida. A porta da loja estava fechada e as figuras daqueles trabalhadores estavam se afastando à distância. Na penumbra, algumas pessoas abriram a fechadura da porta e arrombaram a loja antes de começarem a fazer barulhos enormes de esmagamento que não pararam até meia-noite. No dia seguinte, na mansão do Mestre Pin, Li Hengguan abriu os olhos de seu sonho apenas para ver que a mão de Shang Zeng já havia sido colocada em sua cintura, envolvendo-o frouxamente. Desde aquela manhã, ele pediu permissão a Shang para dormir juntos. Ele ficava no quarto de Shang Zeng todos os dias e noites. Shang Zeng não disse nada. Eles alcançaram um entendimento tácito sobre isso, sem falar sobre isso. Com seu amado nos braços, a hora de Li Hengguan acordar de manhã estava ficando cada dia mais tarde. Embora eles não tenham tido um progresso substancial exceto pelos beijos, Li Hengguan estava contente em dormir com seu amado ao seu lado todas as noites. Ele simplesmente não sabia por que ele se tornou aquele que estava sendo abraçado por Shang Zeng quando ele acordava de manhã todos os dias. Li Hengguan sabia dos maus padrões de sono de Shang Zeng, o que significava que ele seria acordado com o menor som. No momento, embora estivesse acordado, ele não queria acordar Shang, então permaneceu na mesma postura e encarou o rosto de Shang atordoado. Mesmo que Shang Zeng estivesse dormindo, seu rosto era encantador o suficiente para fazer o coração de Li Hengguan palpitar. Seus cílios em forma de pena lançavam uma sombra em suas pálpebras, e sua pele era clara e suave. Talvez porque agora ele come a comida cozida por Li Hengguan, em vez de ser cozida e envenenada por outros por mais de meio mês, finalmente havia um traço de cor rosada no rosto pálido horripilante de Shang Zeng. Embora ainda não estivesse lindo, Shang Zeng estava muito mais saudável do que a primeira vez que Li Hengguan o viu. Fascinado pela aparência de Shang Zeng, Li Hengguan olhou obsessivamente para Shang antes de ver os cílios de Shang se contorcerem. No momento seguinte, Li Hengguan viu um par de olhos escuros e insondáveis. Embora tivesse acabado de acordar, não havia sinal de sonolência em seus olhos. Em vez disso, eles eram escuros e brilhantes e até reluziam. Bom dia, Alteza. Li Hengguan sorriu instantaneamente e o beijou na testa. Seus corpos se entrelaçaram forte e intimamente na cama por um longo tempo antes de se levantarem juntos. No entanto, depois de se vestir, Li Hengguan recebeu as más notícias de Qin Yun. A clínica tinha sido destruída.
Eles não a destruíram mais cedo ou mais tarde, mas no exato momento em que a redecoração da clínica terminou. Obviamente, eles estavam esperando esse momento. Mas Li Yengyuan não estava preocupado com esse assunto. Ele foi à cozinha e cozinhou macarrão para Shang Zeng. Recentemente, Li Yengyuan vinha à cozinha em um determinado horário por dia, com o qual os empregados estavam acostumados. Quando viam Li Yengyuan cozinhar macarrão e levá-lo para o quarto de Shang Zeng, eles fofocavam atrás dele. Bem, o consorte Li Yengyuan é bastante virtuoso. Ele tem preparado diligentemente todas as refeições para Sua Alteza. Uns dias atrás, quando estava limpando o pátio de Sua Alteza, o vi de longe e ele parecia muito melhor do que antes. Bom, acho que o consorte Li Yengyuan é quase perfeito, além do fato de que ele não é uma dama. Vocês já ouviram falar que a senhora Yu Nao e a senhora Ting Yun quase brigaram ontem? Todos se viraram para olhar a servada quando ouviram o que ela tinha acabado de dizer. A servada serviu de inspiração para os detalhes, viu as outras servadas baixarem a cabeça e se dispersarem repentinamente. A servada se virou apenas para ver que a administradora da servada estava parada atrás delas há algum tempo. Administradora, ela cumprimentou e fugiu. A administradora parecia ser legal e ela não as punia por fofocar, mas sua expressão facial se tornou inescrutável quando viu o banco da cozinha. Quando Li Yengyuan aprontou ao pátio de Shang Zeng com um macarrão para os dois nas mãos, Shang Zeng estava lendo um livro na cadeira. Ele se aproximou e viu que nas mãos de Shang Zeng estava seu livro de medicina. Ele colocou o macarrão na mesa. Sua Alteza, é hora do café da manhã. Shang Zeng fechou o livro de medicina e caminhou tranquilamente como se não soubesse o quanto esse livro era precioso. No entanto, ao pegar os rauxis, ele disse: guarde o livro de medicina, não basta colocá-lo em um lugar aleatório. Li Yengyuan levou o livro de medicina para o quarto de Shang Zeng ontem, mas em vez de mantê-lo fora de vista, ele simplesmente o colocou na poltrona da sala casualmente. Li Yengyuan sentiu algo no tom de Shang Zeng, mas não se apressou a perguntar. Em vez disso, esperou até que terminassem o macarrão juntos. Sua Alteza, você sabe sobre esse livro de medicina? Sim, Shang Zeng assentiu. Esse livro médico estava na coleção de Li Yenliqin. Dizia-se que esse livro era a razão pela qual ele se tornara um médico milagroso. Li Yengyuan franziu a testa levemente. Há muitas pessoas que sabem disso? Não é um segredo. Shang Zeng levantou-se sem emoções. E muitas pessoas estão se esforçando para encontrar esse livro. Li Yengyuan assentiu, pensativo, e então captou a ideia que surgiu em sua mente, dizendo, de repente, Alteza, o que você diz se eu chamar minha clínica de Clínica Shansu? Shansu? Não é ser a chave nesse livro médico? Você quer expulsar essas pessoas? Shang Zeng percebeu o que Li Yengyuan estava fazendo instantaneamente e o olhou com aprovação. Li Yengyuan sorriu silenciosamente, mas tudo ficou sem ser dito. Sem prosseguir com a questão, Shang Zeng deu um tapa no ombro de Li Yengyuan. Vou começar a te ensinar a cultivar Qi a partir de hoje. As pupilas de Li Yengyuan dilataram de repente. Ele sabia a que Qi se referia. Era o Qi descrito no livro médico, capaz de entrar no corpo humano e nos vasos para observação posterior. Então, o maravilhoso tratamento médico registrado naquele livro era realmente viável? Li Yengyuan estava queimando de entusiasmo. No instante, apesar de sua agitação, ele havia pensado no problema que não deveria ser ignorado. E apesar da agitação, Li Yengyuan havia pensado no problema que não deveria ser ignorado imediatamente. Você sabe sobre o Qi no livro de medicina? Li Yengyuan foi direto ao ponto. Seu olhar estava fixado em Shang Zeng em busca de uma resposta. Embora esse Qi pudesse ser explicado como o Qi interno de um artista marcial, eles eram de alguma forma diferentes. Como é que Shang Zeng saberia disso? Shang Zeng respondeu calmamente. Todos os caminhos levam a Roma. Com isso, ele sorriu de repente, fixando seu olhar em Li Yengyuan. Se você precisar de algo outra vez, basta perguntar. Você não precisa me ver de uma maneira tão estranha. Tão inteligente como Shang era, no momento em que ele viu que livro médico era, Li Yengyuan estava analisando-o, e não sabia se ele teria a tentativa de tomar posse do livro quando ele soube sobre sua existência. Embora tivessem prometido se tratar com sinceridade, esse livro de medicina era tão importante que até Li Yengyuan seria cauteloso.
Agora que Shang Xing o havia exposto com tanta franqueza, a situação que Li Yingyun havia assumido a liderança antes foi revertida em um instante. Ao ser encarado por Shang Xing, Li Yingyun se sentiu culpado. Sabendo que ele estava errado, ele se desculpou imediatamente com um olhar sério. Desculpe, a culpa é minha. Sua atitude era sincera, sua expressão solene e séria e seu tom suave. Shang Xing não estava realmente zangado. Ele sabia o quão importante era este livro e até sabia que a razão pela qual Li Yingyun havia sido atacado por um assassino na noite de núpcias estava relacionada a este livro, para que ele pudesse perdoar Li Yingyun por ser cauteloso. É claro que, embora pudesse perdoar Li Yingyun, ele não toleraria que Li fizesse isso de novo. Shang Xing estreitou os olhos e falou novamente, sem esconder mais a paranoia e a loucura em seus olhos. Li Yingyun, ele chamou por ele. Foi a primeira vez que ele chamou o nome completo de Li. Li Yingyun olhou para cima e viu os olhos negros de Shang Xing, nos quais parecia haver uma tempestade feroz que poderia sugá-lo no momento seguinte. Li Yingyun entrou e estava disposto a suportar a catástrofe provocada por Shang Xing. Antes que Li Yingyun pudesse voltar a si, Shang Xing continuou. Você mencionou que é ganancioso e ciumento, então deixe-me dizer agora que sou ainda mais ganancioso e mais ciumento que você. Eu quero meu homem completamente possuído por mim. Ele não pode mentir para mim ou ter dúvidas sobre mim. Caso contrário, eu o destruirei pessoalmente. Sendo esse o caso, você ainda tem a coragem de me amar? Shang Xing falou com uma voz profunda e rouca, enfatizando cada sílaba distintamente. Suas palavras continham a sua loucura e paranoia de mais de uma década, e seus olhos eram escuros e ferozes, como se houvesse uma tempestade violenta dentro. Ele continuou sorrindo enquanto falava, com os lábios escarlates curvados em uma forma perfeita. Um sorriso leve como esse deveria parecer lindo em um rosto tão bonito, mas por alguma razão apenas causou uma sensação de frio na espinha, que parecia ter sido gerada da profundeza da medula. Li Yingyun ficou parado e olhou para Shang Xing, sentindo a loucura e paranoia deste homem, bem como a vulnerabilidade escondida sob sua aparência feroz. Talvez a razão pela qual Shang Xing fosse tão paranoico com a pessoa que ele se importava fosse o fato de estar cercado por pessoas com propósitos diferentes e nunca ter realmente conseguido nada deles desde a infância. Li Yingyun poderia se relacionar. Outras pessoas podem achar que Shang Xing era assustador, mas no que dizia respeito a Li Yingyun, Shang Xing era apenas uma criança que se sentia insegura. Shang Xing, estou profundamente lisonjeado. Li Yingyun esticou as sobrancelhas. Não havia o menor indício de medo em seu rosto. Em vez disso, o sorriso em seus lábios era tão brilhante quanto o sol da manhã. É um grande prazer ser o homem que você deseja possuir completamente. Sentindo o subtexto de Li, Shang Xing apertou o queixo e o beijou nos lábios sem hesitar. Não houve nunca houvera uma pessoa que intrigasse seu desejo possessivo a tal ponto louco. Ele queria que esse homem pertencesse a ele, apenas a ele. Eles se beijaram tão forte que podiam provar o sangue em seus lábios, mas nenhum deles se importava. Eles estavam trocando fôlego e compartilhando a mesma ideia em suas mentes. Seja meu. As roupas ficaram bagunçadas durante a intimidade, e a força em suas mãos parecia ter perdido o controle. Eles só queriam separar as roupas um do outro, para que pudessem se encarar sem disfarce e se combinar com o outro. Mas as coisas nunca iam como desejavam, e era mais provável que fossem interrompidos durante o dia. A porta foi aberta de repente. Irmão Sheng! A pessoa que entrou parou de falar abruptamente, quando viu a cena na sala. No momento, Li Yingyun já havia pressionado Shang Xing contra a cama. As roupas dos dois estavam desabotoadas, e Li Yingyun já havia beijado Shang Xing até o pescoço. No entanto, a vibração foi morta pela pessoa que invadiu. Li Yingyun puxou a colcha para cobrir o corpo de Shang Xing rapidamente, e quando ele estava prestes a se levantar, Shang Xing o arrastou de volta pegando suas roupas. Li Yingyun ergueu as sobrancelhas para olhar Shang Xing, apenas para ver Shang Xing ajudá-lo a ajustar a peça frontal de suas roupas.
Li Yingyuan não queria que o corpo nu de Shang Sheng fosse visto por outras pessoas, e o sentimento era mútuo. Tote doce, Li Yingyuan deu a Shang Sheng um beijo gentil e sorridente como recompensa, antes de se sentar e olhar para a pessoa à porta. Princesa Xilan, como uma dama, parece inadequado para você invadir o quarto de um homem, ainda mais um homem casado, não acha? A princesa Xilan gritou quando viu as roupas bagunçadas de Li Yingyuan e seus lábios que estavam inchados e vermelhos por conta do beijo feroz. Ah, como ele pode fazer isso? Ela veio aqui com algo importante, então sua intrusão não deve ser considerada como uma perturbação. Depois que ela terminou de explicar, a princesa Xilan lançou um olhar furioso para Li Hengyuan, o que parecia estar implicando: olha, eu posso encontrar um médico que faz milagres para o irmão Sheng. Você pode? Você não passa de um pedaço de lixo. Mas ela se encolheu assim que encontrou o olhar de Li Hengyuan. Naquele momento, Sheng Zeng já estava vestido e saiu da cama. Ele olhou para a princesa Xilan sem emoção, dizendo: obrigado pelo seu gesto gentil, mas não acho que seja necessário. Você pode sair. Irmão Sheng! A princesa Xilan se recusou a sair. Não poupando esforços para rastrear o discípulo de Lian, ela definitivamente não desistia tão facilmente. Irmão Sheng, sua doença será curada. Eu prometo que vou encontrar um médico que possa curar você. Mesmo que isso signifique que eu tenha que procurar em todo o país. Confie em mim. Você ficará bem. Você poderia, por favor, não desistir? Ela estava prendendo a respiração e fixando o olhar em Sheng Zeng, com os olhos enevoados e injetados de sangue. Estou bem. Sheng Zeng torcia fracamente enquanto dizia. Seus cílios se contraíram e ele parecia débil. Eu sei sobre minha condição. Não preciso da sua ajuda. Irmão Sheng, por favor, venha comigo. E se o discípulo do Dr. Lian puder realmente ajudar? Encostando-se na cabeceira da cama vagarosamente, Li Hengyuan zombou ao dizer: Princesa Xilan, você não entende? Sua Alteza não quer nada com você. É melhor você ir embora. Não se preocupe. Como seu consorte, eu cuidarei bem de Sua Alteza. Não há necessidade de você se preocupar. As palavras que Li Hengyuan acabara de dizer eram como uma faca afiada esfaqueando o coração da princesa Xilan. Ela lançou um olhar zangado para Li antes de se virar para olhar Sheng Zeng pateticamente. Irmão Sheng, é isso que você quer dizer? Li Hengyuan olhou para Sheng Zeng sorrindo. Sheng Zeng inclinou a cabeça para encarar Li Hengyuan, antes de sorrir de repente, dizendo em um tom sem precedentes gentil: Meu consorte leu minha mente. A princesa Xilan quase desmaiou de raiva ao ouvir isso. Irmão Sheng, eu não gosto mais de você. Com isso, ela saiu com os olhos cheios de lágrimas. Li Hengyuan não se sentiu culpado. Além disso, ele imitou a princesa Xilan dizendo: Irmão Sheng, eu não gosto mais de você. Mas no momento seguinte, Sheng Zeng pressionou Li Hengyuan contra a cabeceira da cama, o rosto sombrio, os olhos ardendo de fúria. Você nunca diga que não gosta de mim, nem mesmo brincando. Li Hengyuan riu e beijou Sheng Zeng antes de dizer no mesmo tom: Irmão Sheng, eu gosto de você. Meu sentimento por você durará para sempre. Sheng Zeng abaixou a cabeça para beijar Li Hengyuan nos lábios. Enquanto isso, ele deixou sua mão na cintura de Li Hengyuan, dizendo com uma voz rouca: Vamos continuar? Li Hengyuan envolveu a cintura de Sheng e girou com Sheng nos braços. No momento seguinte, ele estava em cima de Sheng Zeng e respondeu com a mesma voz rouca: É claro. Com isso, ele inclinou-se e selou seus lábios com um beijo. No entanto, estava condenado que eles não poderiam ter intimidade hoje. Assim que seus lábios se tocaram, a voz aguda do eunuco Su veio do lado de fora, dizendo: Sua Alteza, a senhora Ting faleceu. Sheng Zeng e Li Hengyuan pararam ao mesmo tempo antes de saírem da cama imediatamente. O que aconteceu? Li Hengyuan apoiou Sheng Zeng até a porta
que havia voltado ao seu estado fraco em um instante, e Sheng Zeng perguntou ao eunuco Su. O corpo da senhora Ting foi encontrado por sua própria servente. A servente disse que costumava ser um cronograma de rotina que a senhora Ting praticasse o manejo da espada, todos os dias, mas não a viu esta manhã. A princípio, ela achou que sua senhora havia dormido demais, mas quando percebeu que algo poderia ter dado errado e abriu a porta, viu o cadáver da senhora Ting no chão. Sheng Zeng franziu a testão. Vamos dar uma olhada. Sim! A Shopping Tan Ting morava no pavilhão Kuiting, a oeste da mansão. Quando Sheng Zeng e Li Hengyuan se apressaram, a servente de Shopping Tan Ting chorava alto ao lado do cadáver. A servente trabalhava para a Shopping Tan Ting desde a infância, e elas tinham um relacionamento íntimo. Então, ela ficou impressionada com a tristeza pela morte repentina da senhora Ting. Ao ver Sheng Zeng entrando, a servente rastejou e se ajoelhou diante dele. Sua Alteza, por favor, mantenha a justiça para minha senhora. Li Hengyuan apoiou Sheng Zeng a sentar numa cadeira e antes de caminhar até o cadáver de Shopping Tan Ting. A servente esticou as mãos imediatamente para guardar na frente de Shó e olhou para Li Hengyuan em alerta, dizendo: O que você quer? Não chegue mais perto. Seu olhar fixado em Li Hengyuan estava cheio de hostilidade intensa, como se estivesse olhando para um inimigo. Ela não era a única que pensava assim. Eles não conseguiam entender por que ele levantava as roupas de uma mulher morta e pressionava sua pele. Mesmo usando um lenço para evitar o contato direto, ele ainda parecia assustador. Portanto, todas as pessoas encararam Li Hengyuan com um olhar estranho. Sheng Zeng foi o único que ficou lá, sem as menores flutuações emocionais. Ignorando o olhar de outras pessoas, Li Hengyuan se aproximou da servente e repetiu sua pergunta. Você tocou ou mexeu no corpo? Ele enfatizou o tom e fixou seu olhar agressivamente na servente. A servente permaneceu em silêncio, teimosamente. Se você realmente quer buscar justiça para a senhora Ting, é melhor ser completamente honesta comigo. Li Hengyuan mudou sua estratégia. Realmente? A servente finalmente quebrou seu silêncio com seu tom ressentido e desprezível. Você não é o assassino? Ao ouvir isso, Li Hengyuan finalmente entendeu por que a servente estava encarando ele com tanto ódio. Ele zombou e disse: O que fez você pensar que eu a matei? A senhora ficou na mansão por 2 anos e nada aconteceu com ela antes de você. Por que ela morreu logo depois que você se casou e veio para a mansão? Se você não é o assassino, quem mais poderia ser? A servente provavelmente estava pronta para se juntar a Shopping Tan Ting, no caminho para o céu. Por isso questionou Li Hengyuan agressivamente, apesar de ser apenas uma humilde servente, enquanto Li Hengyuan era um consorte distinto. Li Hengyuan não sabia se ria ou chorar ao ouvir isso. A servente chegou à conclusão de que ele era o assassino meramente baseado nisso. Vossa Alteza, ele matou minha senhora. Você tem que defender a justiça. A servente se libertou e se ajoelhou diante de Sheng Zeng, implorando e chorando tristemente. Você poderia me dizer a verdade antes de me acusar? Li Hengyuan não tinha paciência para contornar.